Antes de mais nada, vamos apresentar esse circuito aqui, que será utilizado para a gente comprovar as características elétricas de uma associação em série. Eu tenho aqui um resistor R1 de 1K, um resistor R2 também de 1K e um LED. Então, veja que esses resistores sozinhos terão características independentes. Por exemplo, o resistor de 1K, ele será um resistor de 1K para qualquer circuito que ele for alimentar, como nós podemos ver aqui no display do multímetro. Perceba que esse resistor sozinho ele está com 995 ohms, ou seja, está dentro da sua tolerância, que é de mais ou menos 5%. O outro resistor ele deve indicar a mesma condição, já que ele não está associado com ninguém. Então devemos ter aí uma resistência lida com um valor aproximado dentro de sua tolerância, 983, o que indica também que o resistor está dentro da sua tolerância. Perceba que esses resistores eles estão individuais no protoboard, eles não estão associados em série. Veja que eles estão interrompidos, eles estão individuais. Portanto, nós temos aí cada resistor, se fosse ligado a um circuito, fazendo a sua função individualmente para aquele determinado dispositivo. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma associação desses dois resistores. Portanto, deixa eu tirar aqui essa garra jacaré e conectar um jumper para a gente associar os dois resistores em série. Pronto, os dois resistores agora estão associados em série e teremos a primeira característica da associação em série, que diz o seguinte: quando você associa dois elementos em série de valores iguais neste caso, né? Nós teremos, claro, a soma dos dois. Então, neste caso, como eles estão com valores iguais, nós teremos uma resistência aproximada a 2.000 ohms. É o que nos mostra ali o display do multímetro, 1978 ohms. Como nós sabemos que cada um tem uma tolerância para atuar, então essa tolerância determinou que a soma dos dois chegue bem próximo aos 2.000 ohms. Mas está comprovada aí, claro, né, a resistência total. Ou seja, lá nas características elétricas, ela diz o seguinte: se você tem dois elementos associados em série, nesse caso esses dois resistores, RT será igual à soma desses dois elementos. Se a gente tiver três elementos, RT será igual à soma dos três e assim por diante. E ele diz também que RT é maior que a maior resistência associada ao circuito. Neste caso aqui, nós temos dois resistores de 1K. Como ambos são de valores iguais, significa dizer que RT foi maior do que qualquer um dos dois. Ela foi 1978, enquanto cada um está na faixa de 980 ohms. Se a gente colocar aqui um resistor maior do que o resistor de 2K, significa dizer que a resistência equivalente terá que ser maior do que o maior resistor que foi colocado em série com esse resistor de 1K. É o que eu vou fazer agora. Eu vou tirar um desses dois resistores de 1K e vou colocar um resistor maior para que a gente comprove que RT vai ser maior que a maior. A associação em série agora está sendo feita por um resistor de 1K e um resistor de 2K2. O que significa dizer que RT tem que ser maior do que 2K2. Concorda? É o que reza as características da associação em série de dispositivos. Então, neste caso, nós temos o multímetro fazendo a leitura dos dois resistores. Então, RT tem que ser maior do que 2.200. Então, a gente verificando isso no display do multímetro, nós temos 3.170. Realmente, né? 3.170
equivale aí a um resistor de 3K2, se a gente for arredondar, realmente é maior do que o resistor de 2K2, né? Porque a soma não daria 3K2, 2K2 mais 1K, 3K2. Como os resistores têm suas tolerâncias, então nós temos aí, arredondando, 3K2, né? Que seria exatamente RT. Então RT agora foi maior que a maior resistência associada ao circuito. Agora chegou a vez da gente comprovar as características elétricas de uma associação em série na prática. Eu estou com uma fonte de alimentação ajustada para 12 volts, que vai alimentar um circuito em série formado pelo resistor R1, o resistor R2 e um LED. O resistor R1 é de 1K, o resistor R2 também. Então, nesta primeira observação, faremos com dois resistores de valores iguais. O circuito está desligado, eu vou ligar o circuito, fechar a chave de alimentação e o LED acende. Já temos o circuito funcionando. Agora vamos comprovar as características elétricas que são importantes para que a gente faça manutenção nos equipamentos eletrônicos. Então, primeiramente, vamos ver a questão da queda de tensão. Como a fonte está ajustada para 12 volts e os dois resistores são iguais, de acordo com o que nós temos lá nas características elétricas, o resistor R1 vai ficar com uma queda de tensão igual ao do resistor R2. Nós teremos aqui no LED a queda de tensão da junção do LED. Então agora teremos três tensões que são distribuídas ao longo dessa malha contínua, que é a tensão do LED, a tensão de R2 e a tensão de R1, mas a soma dessas quedas de tensão deve ser igual à tensão disponibilizada pela fonte. Então vamos começar fazendo a medição da queda de tensão em cima do resistor R1 para a gente comprovar exatamente isso. Pontas de prova devidamente conectadas nos terminais do resistor R1. Dessa forma, nós temos condições de medir apenas a tensão que está retida neste elemento. Veja que dos 12 volts que nós temos na fonte, 4,76 volts estão retidos no resistor R1. Como o resistor R2 também tem o mesmo valor e tolerâncias iguais, teremos que ter aqui no multímetro, no display dele, a tensão exatamente igual ou muito aproximada, para poder comprovarmos a questão da distribuição da tensão entre elementos em série. Eu vou tirar as pontas de prova do multímetro do resistor R1 e vou conectar nos terminais do resistor R2 para comprovarmos se essas tensões elas estão iguais ou muito aproximadas. Pronto. Pontas de prova agora conectadas no resistor R2. Perceba que nós temos uma tensão muito aproximada, né? Antes, em cima de R1, nós tínhamos 4,76 volts. Aqui, em cima de R2, nós temos 4,70 volts. Essa diferença de 6 centésimos na tensão é justamente por causa da tolerância dos resistores, né? Apesar de ambos serem de 5%, como diz aqui, de mais ou menos 5%, como dizem aqui seus anéis de tolerância, nós temos uma variação muito pouca entre um resistor e outro. Mas não impede da gente comprovar que realmente, como eles são de valores iguais, a tensão ela se divide de uma forma igual também. Então nós temos, se a gente for arredondar, 4,7 volts em cima de R1, 4,7 volts em cima de R2. Bom, agora, como o LED também se encontra em série com este circuito,
o LED ficará com o restante da tensão da fonte. Então, se nós temos 4,7 de um lado e 4,7 do outro, nós temos aí uma queda de tensão somando os dois resistores de 9,4 volts. Como a fonte é de 12, o restante da tensão ela deve estar retida entre os terminais anodo e catodo do LED. É justamente isso agora que eu vou fazer. Eu vou tirar os terminais, as pontas de prova dos terminais do resistor, para que a gente agora consiga verificar se o restante da tensão está retida nos terminais do LED. Agora as pontas de prova estão devidamente conectadas nos terminais anodo e catodo do LED. E o multímetro digital indica 2,54 volts em cima desse LED. Ou seja, nós temos 4,76 volts em R1, 4,70 volts em R2 e 2,54 volts em cima do LED. Somando essas três quedas de tensão, vai dar exatamente a tensão disponível na fonte. Ou seja, comprovamos dessa forma que realmente em um circuito em série, com resistores iguais, teremos duas quedas de tensão iguais. Se tivermos um elemento que tenha resistência diferente, nós teremos também a queda de tensão diferente. Por exemplo, esses dois resistores têm valores iguais e percebemos que a tensão é de 4,70, 4,7, arredondando em cima dos dois. Como o LED me deu uma tensão menor, uma tensão de 2,54, significa dizer que a resistência de junção dele é menor do que o valor de resistência dos dois resistores. Por isso que a tensão registrada entre os dois terminais foi menor, foi de 2,54, o que realmente faz com que esse LED acenda dentro de suas características elétricas, já que um LED acende entre 1,6 e 3,3 volts, 2,54 está de bom tamanho para acendimento do LED. Portanto, em relação à tensão, comprovamos que numa associação em série de resistores, a tensão da fonte ela se distribui entre os elementos associados. Então temos realmente três tensões distribuídas ao longo desta malha contínua, e a soma dessas quedas de tensões nessa malha ela é igual à tensão da fonte. Agora vamos proceder para uma segunda característica também que é importante numa associação em série, que diz respeito à corrente. Então eu coloquei esses jumpers aqui para que a gente possa medir a corrente do circuito. Nós aprendemos teoricamente que a corrente em um circuito em série ela é a mesma em qualquer ponto desse circuito. E é isso que a gente agora vai comprovar, medindo a corrente neste ponto aqui, antes de R1, entre R1 e R2, entre R2 e o LED, e o retorno dessa corrente para o negativo da fonte. Então agora eu vou desconectar as pontas de provas daqui, configurar o instrumento para ele se transformar num miliamperímetro e começar os testes medindo a corrente desse circuito. O multímetro agora está configurado para miliamperímetro. Perceba lá no display a indicação para medir corrente. Ele agora é um miliamperímetro. A chave rotativa está posicionada para miliamperes. Aqui ele mede até 200 miliamperes. E nós temos as pontas de prova nos bornes correspondentes, como no comum e a ponta de prova vermelha no borne de miliamperes. Como já é sabido, para medir a corrente de um circuito de corrente contínua, é necessário que a gente interrompa o circuito e conecte o miliamperímetro em série com esse circuito. Foi justamente o que eu fiz. Perceba, aqui é a entrada da chave no protoboard,
Então notem que é necessário que os elétrons entrem no multímetro, então eles vão entrar pela garra jacaré positiva, vão até o borne, do borne circulam pelo circuito que vai fazer a leitura do multímetro, do miliamperímetro, e retornam pela garra jacaré preta para poder fechar o circuito. Então perceba que o miliamperímetro ele está em série com o nosso circuito. Dessa forma, ele mede a corrente que vai circular entre a entrada da rede e este terminal do resistor. Então nós vamos medir a corrente que está entrando no circuito. Eu vou ligar a chave, o LED acende e o multímetro indica 4,76 miliamperes de corrente neste ponto, arredondado agora para 4,77. Chave desligada e medimos essa corrente aqui, ó, a corrente de entrada. O que eu vou fazer agora? Eu vou conectar o miliamperímetro neste ponto para que a gente meça a corrente e confirme se ela vai ser essa mesma corrente, que é o que nos diz lá as características elétricas de uma associação em série, que a corrente em qualquer ponto do circuito é a mesma. Então o que nós vamos confirmar é isso. Eu vou tirar as garras jacaré da entrada do circuito e vou colocar aqui, ó, praticamente no meio da malha. As pontas de prova agora estão conectadas da saída de R1 para a entrada de R2. Perceba que o miliamperímetro ele vai continuar em série com a associação, né? A saída da corrente no terminal direito de R1 vai entrar na garra positiva, vai atravessar o instrumento e se apresentar aqui. Daqui ela vai seguir para atravessar R2 e o miliamperímetro vai ter condições, já que ele está em série com esse circuito, de registrar o valor da corrente. Então vamos ver se o valor da corrente equivale ao valor anteriormente medido. Vou ligar a chave do circuito para a gente conferir. LED acendeu. Sim, temos uma corrente igual, praticamente aproximada ao anterior. A diferença aí nós temos o que? De 1 a 2 centésimos. Ou seja, se a gente for levar em consideração, isso aí é irrisório. Então podemos considerar assim que a corrente de entrada ela está igual à corrente que está circulando no meio desse circuito. Agora vamos aqui nos aproximarmos da saída do circuito. Eu vou restituir esse jumper central e vou colocar agora aqui finalizando o circuito da saída de R2 para a alimentação do LED. Devemos registrar, claro, uma corrente que seja bem próxima às duas medidas anteriormente. Vamos para mais uma constatação de corrente nesse circuito em série, agora com a ponta de prova posicionada da saída de R1 para a entrada do LED. Ou seja, neste momento, o miliamperímetro ele vai estar conectado em série e terá condições de medir a corrente que passa neste ponto. Como nós vimos, a primeira corrente estava na faixa de 4,7 miliamperes, a segunda também, e a terceira deve ser a mesma, já que é isso que reza as características elétricas de uma associação em série. LED acendeu, está aí nossos 4,7 miliamperes de corrente, significando que realmente as características da associação elétricas de uma associação em série reza que a corrente em qualquer ponto do circuito será a mesma. Ainda podemos fazer um último teste. Eu vou testar a corrente que retorna para a fonte. Então eu vou conectar as pontas de prova agora na saída do LED, do terminal catodo, para que a gente meça essa corrente que retorna para a fonte e confira se ela vai ser igual a esta corrente de entrada. Nós vamos medir aqui, ó, substituir este
jumper branco pelas pontas de prova. Ou seja, a corrente de saída ela deve ter o mesmo valor da corrente de entrada, que é o que reza as características elétricas de uma associação em série em relação à corrente de um circuito. Aqui nós vamos finalizar com a comprovação da corrente em um circuito série. O que eu fiz? Eu conectei agora a ponta de prova positiva do miliamperímetro no catodo do LED. Portanto, quando a corrente se apresentar aqui, ela vai entrar na ponta de prova positiva e vai sair aqui, se apresentar na ponta de prova negativa do miliamperímetro e vai retornar via protoboard para a fonte de alimentação. Então agora eu vou ligar o circuito, LED acendeu e vamos confirmar a corrente. Sim, 4,79 miliamperes. Então nós temos aqui praticamente a corrente de entrada igual essa corrente entre os resistores, que está igual à corrente entre o R2 e o anodo do LED, e a corrente de saída igual à corrente de entrada. Portanto, nós temos aí a comprovação das características elétricas da corrente em um circuito contínuo, aonde a teoria diz que em qualquer ponto do circuito a corrente será a mesma. Uma outra característica que devemos salientar e que você deve ficar atento a isso é em relação à alteração dos resistores que polarizam uma determinada carga em uma placa de circuito eletrônico. Eu agora aqui fiz uma simulação do resistor R2 elevar a sua resistência. Então veja, R1 é de 1K, R2 era de 1K também. E isso proporcionava ao LED acender ou funcionar corretamente. Só que eu simulei uma elevação da resistência do resistor R2. Aqui nós temos agora um resistor de azul, cinza e amarelo 680K. Como se o resistor de 1K que estava aqui tivesse elevado a sua resistência, que é isso que acontece no dia a dia. Resistor trabalha aquecido. A probabilidade de um resistor elevar a sua resistência é muito alta. Então significa dizer que no dia a dia você vai encontrar resistores com a sua resistência alterada, impossibilitando que a carga funcione. Então, neste caso, eu fiz essa simulação para que a gente pudesse ver na prática que, numa associação em série, tanto a abertura de uma trilha ou a elevação, também a abertura de um resistor de polarização de um dispositivo, ou a elevação da resistência desse mesmo resistor associado em série, ela também pode influenciar no trabalho da carga. Vejamos, eu vou ligar o circuito, liguei a chave e perceba agora que o LED ele acendeu, mas não mais com o brilho que nós tínhamos visto nas práticas anteriores. Acendeu muito fraquinho. Se isso aqui é um circuito de um dispositivo eletrônico qualquer, o cliente já chegaria na sua oficina reclamando que o equipamento não está funcionando corretamente, porque pelo próprio LED você vê que realmente o circuito não está funcionando corretamente. O LED não está aceso como deveria. Mas por que isso? Porque o resistor R2 alterou a sua resistência. Então, aqui nós temos exatamente um comportamento que a gente vai encontrar no dia a dia, quando for consertar a placa de circuitos eletrônicos. Um dos circuitos do dispositivo não funciona porque houve uma elevação de resistência de um dos resistores que fazem a polarização daquele circuito. Olha, se eu estou dizendo que houve uma elevação de resistência, significa dizer que a corrente do circuito, que antes era de 4,7 miliamperes, agora não é mais. Se houve uma elevação de corrente, se houve uma elevação de resistência, nós teremos agora uma diminuição da corrente. Isso está lá na lei de Ohm. Quando nós estudamos o módulo 2, lei de Ohm,
aprendemos que I e R são inversamente proporcionais. Portanto, se eu elevar o valor da resistência, eu diminuo a corrente de um circuito. Veja que como o LED precisa de uma corrente para funcionar, essa corrente está abaixo do que ele necessita. Portanto, um brilho pouco do LED. Outra coisa é o seguinte, é em relação à tensão. Quando os resistores estavam normais, nós tínhamos quedas de tensão aqui que permitiam o acendimento do LED com a tensão que ele necessita. Como esse resistor aumentou agora a sua resistência, significa dizer que a queda de tensão em cima dele é maior do que em cima de R1 e maior do que em cima do LED, fazendo com que agora eu tenha um desbalanceamento desse circuito. Como ele fica com mais tensão, o LED fica com menos tensão e essa menos tensão do LED é insuficiente para ele funcionar. Perceba que a elevação de um resistor que polariza em série um dispositivo qualquer de uma placa faz com que a corrente desse ramo caia e com que a queda de tensão em cima do resistor que elevou a sua resistência suba. Vamos comprovar isso medindo? Bora! Eu vou pegar aqui a ponta de prova vermelha e vou conectar em um lado desse resistor que alterou e a ponta de prova preta e conectar do outro lado. Pronto. Vamos ver quantos outros nós temos agora em cima desse resistor. Perceba, 9,87. Significa dizer que se a fonte é de 12, praticamente toda a tensão ficou retida nesse resistor. Então, nós temos pouquíssima tensão aqui em R1 e pouquíssima tensão em cima do LED. Vocês sabem que o restante da tensão que completa os 12 volts vai ser distribuído entre R1 e o LED 1. Bom, como esse resistor alterou as suas características elétricas, a resistência, e ele com mais resistência ficou com mais tensão da fonte, então a carga que deveria funcionar corretamente também sofreu. Então, percebam que isto vai acontecer normalmente no dia a dia. No vídeo que segue, eu vou mostrar para você como foi que eu consertei a placa de uma TV que estava com defeito no amplificador vertical. Então, se você quer ver na prática como foi que eu consegui descobrir que eu tinha um resistor alterado nessa placa, continue assistindo esse vídeo para poder você não perder nenhuma informação sobre associação em série de resistores.